Ezequiel capítulo 37. Todos abriram? Vamos ler do verso 1 ao verso 10, que diz assim: E veio sobre mim... É interessante, irmãos, que se você ler desde o primeiro capítulo até o 37, todas as expressões, e veio a mim a palavra do... Agora esse capítulo 37 é diferente, porque o texto começa dizendo, e veio sobre mim a mão do Senhor. É um toque de Deus, irmãos. Vamos começar por aí. Lá no capítulo 1 desse livro, Ezequiel se encontrava lá no 30º ano do cativeiro. Israel já estava há 30 anos no cativeiro da Babilônia. Por quê? Jeremias traz uma palavra num dos últimos capítulos dele, dizendo que não havia mais. Ele é um profeta que profetiza antes do cativeiro e passa uma boa parte profetizando após o cativeiro. E lá um dos seus últimos capítulos ele diz, não havia mais antídoto, não havia mais remédio, não havia mais recurso para Israel. E o único caminho que Deus vai usar como um fim, como um começo, para uma restauração, é permitir que a Babilônia venha, que o norte venha e que leve aquele povo para o cativeiro da Babilônia. Porque Deus tem propósitos. Deus não abre mão daquele povo. E lá no capítulo 1, no verso 1, diz que no 30º ano daquele cativeiro, às beiras de um rio chamado Quedar, Deus abre os céus e eu começo, diz Ezequias, a ter visões. E ele passa todos os seus capítulos recebendo a palavra de Deus, recebendo as visões de Deus para aquele povo ali na Babilônia. Lá no verso 1 diz assim, eu estava entre os cativos. Pensa, os irmãos. Ezequiel estava ali também cativo. Certamente com as suas esperanças abaladas. E esse verso 1 do capítulo 37... veio sobre mim a mão do Senhor. Lá no Salmos de número 137, fala da situação daquele povo em meio ao cativeiro da Babilônia. Onde a Bíblia diz que aquele povo perdeu a esperança, perdeu a alegria de louvar a Deus. E diz o texto que eles penduraram os seus instrumentos sobre os cedros, sobre as árvores, beiro aos rios da Babilônia. E já não tinham mais alegria em cultuar a Deus. Já não tinham mais alegria em pregar a palavra. E diz o texto, no verso 2 do Salmo 137, que o povo da Babilônia pedia que eles cantassem aqueles hinos, louvassem a Deus para que eles se alegrassem. Mas aquele povo já não tinha força. Então, em meio a esse cativeiro, em meio a esse desterro, lá no capítulo 37, o profeta recebe uma das visões de Deus. Porque no verso 1 do capítulo 1 ele disse, eu tive visões de Deus estando entre os cativeiros. E a visão aqui começa dizendo, e veio sobre mim a mão do Senhor. É diferente, irmãos. Porque em todos os capítulos anteriores, todos os primeiros versos, veio a palavra. Agora Deus vem e toca no profeta. Será por quê, irmãos? É algo pessoal. Deus quer trazer restauração à liderança e à nação de Israel. Deus quer trazer avivamento, não só à minha vida, mas à vida pessoal de cada irmão aqui nesta noite. O texto fala de uma nação desterrada em meio a um vale. Porque aqui é a visão do vale dos ossos secos. É um grande exército. É uma grande multidão de ossos que já se secaram. Porque diz o texto que os ossos estavam sequíssimos. Pensa, irmãos, a morte já havia acontecido há muitos anos.
Às vezes a gente está aqui na igreja, estava lendo esse texto e pensando em algo. Muitos crentes têm o nome de que vive, mas está morto. Pense aí. Muitos crentes têm o nome de que vive, mas está morto. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Paulo, quando escreve a sua carta em Efésios capítulo 5, verso 14, ele diz assim: desperta. É a mensagem desse texto. Desperta. É noite de você se despertar. É noite de você estar atento. É noite de sacudir a poeira, jogar o pó fora. Desperta, tu que dorme, e depois se levante e ande. E Cristo vai resplandecer sobre a sua vida. Essa é a palavra. Muitos têm o nome de que vive, mas estão mortos. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a sua vida. Veio a palavra do Senhor, e a mão dele veio junto, e veio sobre mim a mão do Senhor. E o verso continua dizendo: e o Senhor me levou. Deus pegou pela mão. Foi a mão do Senhor. Alguém abriu o culto dizendo que Deus é soberano, não é? Foi a primeira palavra cantora. Deus é soberano, irmãos. Ele é que decide sobre nossas vidas. Parece que o profeta estava meio desanimado, parece que ele estava sem esperança. E Deus deixa de falar com ele, e veio a palavra, e a palavra agora vem, mas vem de uma forma diferente. Deus toca nele, Deus pega ele, e Deus o leva em espírito, e Deus o coloca num vale cheio de ossos. A palavra do Senhor veio sobre a vida dele, a mão do Senhor o tocou e o levou. Foi Deus que levou, irmãos. Eu não sei que vale, eu não sei em que deserto, eu não sei em que mar você está passando. Mas se Deus é soberano, não seria Ele? Não seria a vontade permissiva e diretiva dEle com alguns propósitos? Deus tinha o propósito de levar aquela nação para sará-la. E Deus sarou aquela nação na totalidade. Israel, quando saiu, 70 anos depois, não havia nenhum requinte, nenhuma vestígio de idolatria no coração daquela nação. Deus obteve o seu propósito. Então Deus pega o profeta pela mão, leva ele num vale onde há muitos ossos. Deus é que leva a gente a passar pelos vales da sombra da morte. Não é isso? Davi disse: ainda que eu passe. Por onde? Pelo vale. E nesse vale tem sombra de morte. O importante no texto é que Deus está fazendo, é que Deus está levando. Foi Deus que levou. E Deus leva até Jesus para o deserto, não leva? No capítulo 4 de Mateus, a palavra diz que o Espírito de Deus que levou, pegou Ezequiel pela mão e levou a um vale cheio de ossos, leva Jesus para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado, para ser provado. Então a gente é levado para o deserto, a gente é levado para os vales da vida, a gente é levado para os mares, para as tempestades da vida, com o propósito de sermos provados. Foi Deus que tomou ele pela mão, foi Deus que o levou. Diz o texto. Israel foi tirado lá do Egito, não foi? Com mão forte. E foi colocado aonde, irmãos? Em um deserto. E passou ali por quantos anos? 40 anos. Qual era o propósito de Deus, irmãos? Curar aquela nação. Tratar o coração daquele povo. Quantas palavras nós já ouvimos aqui. Deus queria tratar a nação. Deus pega aquela nação lá no Egito com mão forte e poderosa, e aquele povo é levado para o deserto.
E a terceira palavra desse texto é que Deus deixou. Ele deixou este povo ali no deserto para ser provado. Ezequiel disse: Deus me pega pela mão, Deus me leva, Deus me deixa e depois Deus me faz andar. As três palavrinhas, três verbos. Deus me leva, Deus me deixa e Deus me faz andar naquele deserto, naquele vale. Deus permitiu que Israel caminhasse por 40 anos. Deus deixou Israel naquele deserto por 40 anos. Mas será que Deus abandonou Israel? Porque o deixar aqui não está em abandonar. Porque por 40 anos Deus cuidou daquele povo. Por 40 anos Deus proveu todas as necessidades daquele povo. Mas quem levou aquele povo para o deserto? Foi a mão do Senhor. Quem deixou aquele povo passar por 40 anos naquele deserto? Foi o Senhor. Quem fez aquele povo andar no deserto? Foi o Senhor. Essa é a visão do texto. E qual era o objetivo? Restaurar aquele povo. Trazer restauração àquele povo. A mão do Senhor veio sobre aquele povo, veio sobre Ezequiel, e levou Ezequiel a um vale cheio de ossos. Verso 2, e o fez andar em redor deles, e a quantidade dos ossos eram muito sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Havia muito tempo que aquele povo havia morrido. Naqueles ossos não havia nenhum tipo de óleo. Naqueles ossos não havia mais carne, não havia mais nervo, não havia mais pele e nem espírito. E o verso 3 diz assim: Filho do homem, poderão viver esses ossos? A mão do Senhor leva o profeta àquele vale. A mão do Senhor deixa aquele profeta naquele vale. E a mão do Senhor faz com que ele ande ali naquele vale. E o verso 5 diz assim: Filho do homem, verso 3, poderão viver esses ossos? É uma pergunta, não é, irmão? Nós temos aprendido muito sobre perguntas aqui. E perguntas, muitas das vezes, do Senhor nos incomodam. Deus é soberano, o profeta sabia disso. Tanto que quando essa pergunta é feita para o profeta, ele olha para Deus e diz: Jeová, tu sabes. Tua mão me trouxe, me levou a estar aqui, o Senhor me deixou aqui, o Senhor me faz andar aqui. E a pergunta de Deus é: poderão viver esses ossos? E qual é a resposta do profeta? O Senhor é soberano. O Senhor é que sabe. Não há nada impossível para Deus. Ele declara aqui que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus tem todo o poder, Ele tem o poder de restaurar e trazer vida àquele vale de mortos. Perguntas muitas das vezes nos incomodam. O Senhor é soberano, Ele sabe de tudo. E a pergunta que eu tenho para você: será que Ele não sabe o que é melhor para você? Porque a gente indaga nos momentos dos vales da nossa vida, dos mares revoltos, dos desertos: por que que eu passo por isso? Por que que eu estou aqui? Por que que eu sofro? Se eu temo a Deus, se eu amo a Deus, Deus não saberia de tudo? Deus não saberia o que é melhor para você? Israel passou pelo deserto e Deus manteve Israel com todas as providências. Faltava água, Deus brotava água da rocha. Faltava alimento, Deus mandava o maná dos céus. Então Deus não deixou aquele povo abandonado do deserto. Deus esteve sempre presente, sustentando e abençoando e cuidando daquele povo. Deus mandou Elias para o deserto. Elias pediu até a morte, mas Deus deu a ele o quê? Um anjo, deu pão, deu água e deu vida.
Deus despediu Agar para o deserto. E ela abandona o filho e sai ao tiro de um arco para morrer. E Deus providencia a água e um milagre na vida dela. Seria diferente na sua vida, meu irmão? Deus pega você pela mão e te põe numa situação de deserto. Deus te pega pela mão e te leva. Ele não te deixa, porque Ele está sempre com você. E Ele te faz andar, porque Ele tem propósitos. A pergunta foi feita e a pergunta foi respondida. No processo da restauração de uma pessoa, envolve perguntas difíceis. Eu estava lendo esse texto, quando Deus pergunta ao profeta, poderão viver esses ossos? E a Bíblia está repleta de perguntas difíceis, irmãos, confrontadoras. E eu me lembrei de Pedro, quando Jesus olhou para ele e disse, Pedro, tu me amas? É uma pergunta difícil. E Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Por quê? Porque há alguns momentos atrás, Pedro estava dizendo que amava Jesus a ponto de poder morrer por ele. Mas na hora do aperto, na hora do vale, na hora da tribulação, na hora do vento, na hora das angústias, na hora do medo, Pedro se acovarda e abandona Jesus. E Jesus faz essa pergunta difícil para ele. Mateus capítulo 38, Mateus, no verso 38 do capítulo 14, ele disse ao paralítico, você quer ser curado? Ele já estava há 14 anos, há 38 anos ali naquele poço. Você quer ser curado? É uma pergunta difícil. Ele disse, eu quero. A mulher samaritana, Jesus faz uma pergunta. E qual foi a pergunta que Jesus fez à mulher samaritana? Uma pergunta difícil. Onde está o teu marido? Ela tinha 7. E o que ela estava não era dela. Ezequiel, o profeta. Você acredita que tem jeito para esses ossos? Deus pegou Ezequiel pela mão, levou ele àquele vale. Depois fez com que ele estivesse ali, deixou ele ali. E depois fez com que ele andasse ao redor daqueles ossos. E depois Deus lhe dá uma responsabilidade, dizendo, profetiza. Profetiza, porque se você profetizar, esses ossos vão reviver. Profetiza. Esse é o processo pelo qual Deus gera alguma coisa na vida da gente, irmãos. Profetiza porque Deus vai gerar vida. Eu não sei em que vale você está. Não sei aonde Deus se deixou no vale. Eu não sei em que lugar desse vale você caminha, em que batalha você está passando. Mas a palavra de Deus você precisa profetizar, porque esse é o processo de Deus na sua vida para gerar alguma coisa. E quando você profetiza, você gera vida. Você gera restauração. Você gera avivamento. Eu estava lendo esse texto. Quando eu me lembrei do profeta, do rei Ezequias, quando o profeta Isaías chegou para ele e deu a ele a responsabilidade de resolver a sua doença. Porque Isaías chega para ele e diz, Ezequias, essa enfermidade que você tem é para a morte. Dessa cama você desce para a sepultura. Isaías se retira e aquele rei se vira para a parede e ele ora ao Senhor. E a oração dele, no verso 1, do capítulo 20 de 2 Reis, ele adoeceu de morte. No verso 2, ele ora ao Senhor. No verso 3, lá está o conteúdo da oração dele, onde ele disse, Senhor, se te lembrares que eu andei em verdade diante do Senhor, andei com um coração perfeito diante do Senhor e fiz o que era reto diante dos teus olhos. Faça algo por mim. E esse verso 3 termina dizendo, e ele chorou muitíssimo. Deus põe a responsabilidade daquele profeta de profetizar sobre aquele vale, irmão.
E a palavra de Deus para você nesta noite: não existe ninguém melhor do que você para orar por você. Não existe ninguém melhor do que você para profetizar no seu vale. Não existe ninguém melhor do que você para gerar vida na sua casa, na sua família, na sua esposa, nos seus filhos. Eu não sei qual é o vale que você tem passado, qual é a batalha que você tem enfrentado. Eu só sei que o seu Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. E Ele tem poder para mudar. Porque diz o texto que quando Ezequiel profetizou sobre aquele vale, houve um grande ruído, houve um grande movimento, por causa da oração que ele fez com fé diante do Senhor. Porque o texto diz que se juntou osso sobre osso, nervo sobre nervo, ossos, nervo, carne, pele, e se formou um grande exército. Mas o texto diz que ainda estava morto. E Deus diz, Ezequias profetiza sobre eles o espírito de vida. E ele profetizou, e a Bíblia diz que aquele grande exército que estava morto, agora estava vivo, reviveu. Quando eu li esse texto, irmãos, eu pensei em Atos capítulo 2, quando a igreja estava por nascer, quando a igreja se dobra na oração, 9 horas da manhã, no templo, para a oração, e diz a palavra de Deus que quando eles se reuniram para orar, quando de repente veio um vento impetuoso, muito forte, é o ruído, é o vento, e aquele vento entrou e possuiu toda a casa, e a casa ali eram os crentes, e eles foram cheios do Espírito Santo, a vida veio, e eles se colocaram de pé e começaram a falar em línguas. Línguas como de fogo. E foram cheios de Deus. Será que não seria esse o grande desejo de Deus para nós? Você quer vencer o seu deserto? Quer vencer o seu mar? Você quer vencer as suas batalhas? Quer vencer o seu vale? Você precisa ser tomado pela mão de Deus. É o mesmo que ser tocado pela mão de Deus. Isaías estava em um tempo de crise. O rei Uzias havia morrido, Isaías capítulo 6, eu pensei nesse texto. Havia uma desesperança em todo Israel. Parece que o povo havia perdido a esperança porque não havia um rei, o povo estava desguarnecido, desprotegido de uma liderança. Isaías parece que estava com o seu ministério assim um pouco fracassado, porque Deus está falando nesse texto com o profeta Ezequiel, Deus está falando nesse texto é conosco, é na particularidade, é na pessoalidade, é na individualidade de cada um que a gente pensa nesse texto, uma multidão de pessoas, mas pense em você, Deus pegou, foi o profeta, Deus levou, foi o profeta, Deus deixou, foi o profeta, Deus mandou andar, foi o profeta. Isaías olha, na hora da oração, ele olha para o céu e vê Deus assentado no seu alto e sublime trono. Alguém dizia, não há rei em Israel, mas Deus reinava. O céu nunca deixou de coordenar a terra. Deus é soberano. Deus tem sua vontade diretiva. Deus tem a sua vontade permissiva de você passar por algumas batalhas e até cair, mas Deus te levanta com a sua mão, foi o que fez com o profeta. Deus não te deixa, Deus te faz andar em meio a tanta mortandade. Isaías vê o Senhor, o seu trono, e diz o texto ali que veio a ele, é o que mais me chamou a atenção, lá no verso 4 e 5, veio a ele um anjo, um serafim, veio a ele, precisa vir a nós a mão do Senhor, irmão. Veio a ele e tocou nos seus lábios, porque Isaías, como profeta, estava com seus lábios contaminados.
Um profeta que deveria profetizar as profecias de Deus, estava com seus lábios em pecado. Veio, olha, a brasa veio lá com a tenaz do anjo, o serafim pegou lá no altar de Deus uma brasa, foi lá nos lábios do profeta e tocou, veio a ele, tocou nele. E ele foi santificado. Seu ministério estava em frangalhos. Então, nesse capítulo 37, é algo que Deus queria fazer na vida do profeta e estender essa bênção a partir da vida dele, gerar vida, gerar restauração, gerar avivamento na nação de Israel. E é assim que Deus faz na individualidade de cada um de nós. Deus quer fazer de nós um instrumento dele. Não é confissão positiva, irmãos, mas a responsabilidade de restauração começa a partir de nós. A gente precisa querer, na pessoalidade, para o coletivo ser alcançado. Deus tinha um grande desejo de restaurar aquela nação e Deus usou esse profeta. Uma nação que estava totalmente morta, Deus fez naquele dia, pela profecia dos seus lábios, aquela nação reviver, ter esperança, se levantar e andar. Deus pegou ele pela mão, Deus levou ele naquele vale, Deus o deixou naquele vale, Deus o fez andar naquele vale, e Deus fez com que ele profetizasse sobre aquele vale de ossos secos, e os mesmos fossem ressuscitados, restaurados, renovados. É o que Deus quer fazer com a sua vida, irmão. Feche os teus olhos. Talvez você espere do pastor, o grande profeta, mas a responsabilidade nesse texto aqui, Deus olhou para o profeta e disse: profetiza. Deus olha para você e diz: profetiza. Não é confissão positiva, não, irmãos. É você profetizar a palavra de Deus para a restauração do seu lar, da sua casa, dos seus filhos. É noite de Deus restaurar a sua vida. É noite de Deus tomar você pela mão e te levantar e te pôr de pé e fazer você andar. Nós abrimos essa pregação dizendo: tem muitas pessoas que dizem que estão vivas, mas estão mortas. E a palavra de Deus é: desperta, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo vai resplandecer através da sua vida. Você poderia ficar de pé nessa hora? Fecha os teus olhos. Você vai orar ao Senhor. Você vai ministrar a bênção sobre a vida do seu lar. Há muitas pessoas que precisam ser restauradas, revigoradas, revitalizadas pelo Senhor aqui nesta noite. Eu não sei em que vale você está, mas Deus permitiu esse vale. Ele está com você nesse vale, porque a tua vara e o teu cajado, Ele me consola. Deus levou, Deus não abandonou, Deus esteve com ele naquele vale. Então você vai profetizar sobre a sua casa nesta hora. Pensa nos seus filhos. Quantas famílias, irmãos. Quantos filhos distanciados da casa do Senhor. Toma uma posição diante do Senhor, meu irmão. Deus te colocou como profeta na sua casa. Deus te colocou como sacerdote na tua casa. Então profetiza sobre a sua família. Deus não nos deu filho para perdição, e sim para salvação. Então ore pela sua família nesta hora. Comece a interceder pelo seu lar. Se coloque como um profeta de Deus na sua casa. E ore pela sua família, pedindo ao Senhor que restaure, que levante. Deus há de visitar o seu lar. Você tem a palavra que pode gerar vida hoje na sua casa. Você tem a palavra que pode gerar avivamento, restauração sobre o seu lar. Então ore pela sua família nesta hora.
Ó Deus, se o Senhor nos permite, é porque o Senhor tem propósito. Se o Senhor nos leva aos nossos vales, ó Deus, o Senhor está conosco, a tua vara e o teu cajado nos acompanham e nos consolam. Ó Deus, nós não estamos sozinhos, ó Deus, porque o que seria de nós se estivéssemos sozinhos nesse vale? Ó Deus, o que seria de nós se estivéssemos sozinhos no deserto? Pereceríamos, morreríamos, mas o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa só. O Senhor nos acompanha com a tua graça e com a tua destra. O Senhor nos consola, o Senhor nos sustenta. O Senhor provém, Senhor, o milagre, o que precisamos para a nossa sobrevivência. Ó Deus, visita agora cada irmão aqui nesta noite. O Senhor é que conhece o vale e o deserto de cada um. O Senhor é que conhece a angústia e a batalha de cada coração. Que o Senhor possa visitá-los aqui nesta noite. Ó Deus, se alguém estiver vivendo o vale, ó Pai, uma enfermidade incurável, impossível do Senhor, que o Senhor possa visitar para curar nesta noite. Senhor, se alguém nos ouve nesta hora enfermo, visita para a cura, Senhor. Se alguém nos ouve nesta hora em desespero, em aflição e angústia, ministra uma palavra, Senhor, de restauração. Ó Deus, e acalma os corações. Ó Deus, se houver alguém entre nós em desespero, acalma, traz paz, traz cura, traz livramento, traz alegria do teu Espírito. Ó Deus, traz perdão nesta noite, traz restauração nesta noite, traz avivamento nesta noite, Pai, traz alegria do teu Espírito sobre nossa vida. Ó Pai, nós queremos receber do Senhor uma palavra de vitória aqui nesta noite. Pai, profetizamos sobre a vida dos teus filhos uma palavra de vitória, uma palavra de restauração e de milagres. Que saiamos deste lugar, Senhor, visitados pelo teu Espírito, restaurados pelo Senhor, curados e libertos pela tua graça. Senhor, nos ajuda nos nossos vales. Se o Senhor tem nos colocado pela tua mão, nos faz andar em vitória, Senhor. Não nos deixe sozinhos, mas nos dê a tua graça e a tua bondosa presença. Ó Deus, nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer, em nome de Jesus.